Gosto muito dessa história, que é a história de Noé e o dilúvio e a Torre de Babel, que acho que são colocadas de forma muito interessante uma ao lado da outra. A Torre de Babel é uma daquelas histórias, como Caim e Abel, que são apenas algumas linhas. A história de Noé é uma narrativa bem desenvolvida. Ela é como as outras histórias que abordamos, ela é relevante em vários níveis de análise simultaneamente. Vou começar com algumas informações de antecedentes psicológicos para que a história faça sentido. A primeira coisa pela qual gostaria de argumentar é que você traz para o mundo uma estrutura perceptual a priori. Isso é realmente uma estrutura incorporada e é uma consequência dos 3 bilhões e 500 milhões de anos que você passou montando seu corpo, o que é um tempo tremendo. Não apenas o seu corpo, mas a sua mente. A mente é parte do corpo e está muito incorporada nele. Você tende a pensar que tem seu cérebro na cabeça e que ele está meio flutuando separadamente do resto do seu corpo. Isso não é realmente verdade. Você tem um sistema massivo de neurônios percorrendo todo o seu corpo. Há mais neurônios no sistema nervoso autônomo do que no sistema nervoso central. Seu sistema nervoso central, é claro, permite que você exerça controle voluntário sobre sua musculatura e também receba informações dela. Seu cérebro está distribuído por todo o seu corpo. Uma das coisas que você pode não saber é que pessoas paraplégicas podem andar se você as suspender acima de uma esteira. Suas pernas vão andar por conta própria, sem controle voluntário. Sua coluna é capaz de atividades bastante complexas. Na verdade, quando você anda, é uma queda controlada, e na maior parte do tempo, sua coluna está fazendo isso. Enfim, o ponto de tudo isso é que você não tem uma consciência em branco que interpreta um mundo que se manifesta como objetos segregados de alguma maneira direta. Você tem um sistema interpretativo embutido que é extraordinariamente profundo e invisível. Você pode pensar nele como a estrutura implícita do seu inconsciente. É o que dá origem à sua experiência consciente. Ele lhe apresenta o mundo. Essa é uma maneira de pensar. É a maneira psicanalítica de pensar sobre isso, bem como a maneira neurocientífica de pensar sobre isso. Uma das coisas bastante interessantes sobre os neurocientistas modernos, especialmente os de alto nível, e esses geralmente são os que trabalham com emoções, pelo que consegui perceber, é que eles frequentemente gostam muito dos psicanalistas. Jaak Panksepp foi um bom exemplo. Eles entenderam a insistência dos psicanalistas nas motivações inconscientes, personificadas como um reflexo preciso de como o cérebro funciona. Portanto, você pode pensar em si mesmo como uma coleção solta de espíritos autônomos governados por uma identidade superior. Essa é uma maneira razoável de pensar. Uma pergunta que surge é: qual é a natureza dessa estrutura a priori que você utiliza para interpretar o mundo? Acredito que a resposta mais clara para isso é que é uma história e que você vive dentro dela. Isso é muito, muito interessante para mim. Eu acredito, tenho alguns vídeos que explicam isso, que as pressuposições darwinianas são pelo menos tão fundamentais quanto as pressuposições newtonianas. Na verdade, acho que são mais fundamentais. O fato de termos evoluído estruturas parecidas com histórias para interpretar o mundo indica para mim que há algo profundamente verdadeiro sobre estruturas parecidas com histórias. Elas são verdadeiras, pelo menos, na medida em que o fato de termos desenvolvido essas estruturas significa que estamos aqui vivos e que levou 3 bilhões e 500 milhões de anos para desenvolvê-las. Elas são altamente funcionais. Não temos uma definição muito melhor de verdade do que altamente funcional. Isso é o melhor que conseguimos, em parte porque somos criaturas limitadas e não temos conhecimento onisciente. O melhor que podemos fazer com nosso conhecimento, em geral, é observar sua funcionalidade e melhorá-lo quando ele falha em funcionar corretamente. Acredito que o método científico realmente faz isso. O fato de termos evoluído uma estrutura parecida com histórias para interpretar o mundo é bastante interessante. Isso diz algo fundamental sobre histórias. É estranho da mesma forma que o fato de termos uma especialização hemisférica para o conhecido e o desconhecido,
ou para a ordem e o caos, respectivamente, também diz algo fundamental sobre a natureza do mundo, se você assumir que evoluímos para refletir a estrutura do mundo em termos gerais. Isso, obviamente, não é apenas a estrutura física, os átomos e as moléculas, mas todas as manifestações de padrão das moléculas físicas à medida que constroem estruturas de complexidade crescente ao longo do tempo. Isso incluiria interações humanas, interações políticas, interações econômicas, interações familiares, todas essas coisas que são uma parte muito importante de nossa realidade, mas talvez, de alguma forma, não sejam tão fundamentais quanto os atributos físicos em que os físicos se concentram. Portanto, vivemos em histórias. Eu quero falar um pouco sobre histórias e sua estrutura. Quando você entende um pouco sobre a estrutura das histórias, uma série inteira de coisas sobre mitologia de repente faz sentido avassalador. É muito útil. O que você vê é que muitas das coisas que são ocorrências padrão na vida de todos são retratadas universalmente na mitologia. Isso é muito útil. Em primeiro lugar, isso te tira do isolamento. Uma das coisas que você aprende como psicólogo clínico é que o diagnóstico muitas vezes é um alívio para as pessoas. Há um problema em ser diagnosticado. Você pode ser rotulado, e o rótulo pode te seguir pelo resto da vida. Uma vez que você é rotulado como algo, coisas estranhas acontecem ao seu redor que frequentemente reforçam esse rótulo. Talvez você comece a agir mais de acordo com ele ou o adote como uma identidade. Existe o lado oposto disso, que é que a última coisa que você quer ouvir quando vai ver um médico ou um psicólogo é: nunca vi um caso como o seu antes. Isso não é um alívio. Se a mensagem é: nunca ouvi nada parecido com o que você está me contando, o resultado não será muito bom para você ou você simplesmente não será ouvido. Você é uma anomalia que é tão irritante para a estrutura de conhecimento integrado da profissão médica da qual está buscando conselhos. É definitivamente o caso, porque, se você pode ser colocado em uma caixa, a caixa diz ao médico o que fazer com você. Isso é, na verdade, um alívio para o médico, mas também um alívio para você? Você chega e diz: não consigo mais sair de casa com frequência. Tenho medo de elevadores, tenho palpitações no coração e às vezes acabo na sala de emergência. Minhas interações com o mundo estão cada vez mais restritas. Me pego ficando em casa. Tenho medo de morrer de um ataque cardíaco. O psicólogo diz: você tem agorafobia. Isso é algo comum. Geralmente é assim que se desenvolve, e aqui está o curso do tratamento. Provavelmente, podemos fazer algo a respeito. Você provavelmente não vai morrer de um ataque cardíaco agora. Isso é um grande alívio. Você não está louco de uma forma completamente única, e está louco de uma maneira que pode ser tratável. E isso é um grande alívio. As pessoas entram lá com um monte de cobras de magnitude indeterminada e saem com uma cobra gerenciável. Ainda é uma cobra, mas uma cobra gerenciável é melhor do que uma hidra. Voltando às histórias. As histórias que contamos e nas quais vivemos são, fundamentalmente, maneiras de lidar com a complexidade do mundo. O problema fundamental com o mundo, pelo que posso perceber, é que não só é complexo além da nossa compreensão, mas a complexidade muda de maneiras imprevisíveis. Essa é, na verdade, a questão darwiniana. É por isso que o darwinismo parece ser uma necessidade prática no que diz respeito à continuação da vida. A complexidade muda de maneira imprevisível, e você não pode necessariamente dizer o que vai funcionar no futuro. O processo darwiniano resolve isso gerando variações quase aleatórias e deixando que, por acaso, sobreviva o que funcionar naquele ambiente. Não é exatamente aleatório, porque a estrutura subjacente é conservada. É muito raro que uma criança nasça com um braço extra, por exemplo. A estrutura esquelética que você habita é compartilhada por animais que remontam muito na história evolutiva. Há muita conservação no processo evolutivo. Há variação dentro da conservação, como na música. É uma boa maneira de pensar sobre isso. As histórias que contamos têm exatamente a mesma estrutura. Elas têm esse elemento central com variações. O primeiro problema, como mencionei, é o problema da complexidade. As coisas são simplesmente muito complicadas para entender.
Isso tem consequências sérias. O que acontece com todos, eventualmente, é que suas vidas se tornam tão complicadas que eles morrem. Muitas coisas terríveis podem acontecer no caminho para a morte também. Você pode desenvolver uma doença grave que não consegue controlar. Pode chegar a um impasse em seu relacionamento do qual não vê saída. Isso acontece com as pessoas com bastante frequência. Pessoas que estão pensando em suicídio, por exemplo, muitas vezes sentem que foram encurraladas, que não têm boas opções. Há algo terrível a enfrentar, não importa para onde se virem, e não conseguem ver nenhuma saída. Às vezes, isso é mais verdade do que você gostaria de pensar. Também tendemos a acreditar que os problemas das pessoas são principalmente psicológicos, mas não são. Uma coisa que você aprende rapidamente como clínico é que, na maioria das vezes, as pessoas não procuram ajuda porque têm uma doença mental. Elas procuram ajuda porque têm um problema de gerenciamento da complexidade. Suas vidas saíram do controle. Eles não sabem como colocá-las de volta sob controle. Muitas coisas podem causar isso. E é claro, isso pode deixá-lo ansioso ou deprimido. Isso pode desencadear várias doenças. Mas o problema fundamental ainda é que as coisas ficaram além do seu controle. Isso tem um custo psicofisiológico que não é apenas psicológico. Você tem uma capacidade limitada, do ponto de vista dos recursos, para lidar com a complexidade emergente. Simplesmente não há o suficiente de você. Você vai esgotar seus recursos psicofisiológicos se entrar em uma situação que seja muito complexa. É isso que a ideia do caos representa. Ela representa essa complexidade subjacente que pode se manifestar a qualquer momento. Por exemplo, você acorda de manhã e sente uma dor de alguma espécie. Talvez não seja nada, e você ignora. A dor piora, e você acaba indo para o hospital. Você descobre, talvez, que tem câncer pancreático e que vai viver por 6 meses. É nesse momento que você rompe a fina camada de gelo em que todos caminham e vê o que está por baixo. O que está por baixo é a complexidade da vida. Isso é o caos. As pessoas levaram muito tempo para entender esse esquema conceitual. Os seres humanos fizeram isso principalmente com imagens e histórias antes de conseguirem fazê-lo de maneira articulada. Existem um conjunto de imagens que representam esse caos subjacente. Uma delas é o dragão do caos, o dragão que o herói sai para enfrentar, o símbolo do desconhecido, a coisa que se esconde por baixo. É também a coisa que guarda tesouros. No desconhecido, há a possibilidade de tesouro. Além disso, a água que estava lá no início, de que falamos no mito de criação mesopotâmico, tanto a água salgada quanto a água doce, frequentemente é um símbolo do caos pré-cosmogônico. Acredito que alguns de vocês tiveram esse sonho. Vocês sonham que estão em uma casa que conhecem bem. De repente, vocês descobrem um novo cômodo ou um conjunto de novos cômodos, ou talvez um conjunto de cômodos no porão. Muitas vezes, os cômodos não estão bem organizados e estão cheios de água. Essas coisas são muito comuns. O que isso significa é que você quebrou as restrições da sua autocompreensão consciente para uma nova área de possibilidade, mas uma nova área que precisa de muito trabalho. Isso significa: aqui está uma nova parte de você, mas não está bem desenvolvida. Está inundada de caos, essencialmente. É água, eu acredito, porque o caos não é apenas o que você encontra quando não está esperando, mas também é o desconhecido que você enfrenta corajosamente e do qual gera coisas novas. A água é um símbolo da vida, especialmente no deserto. A vida depende da água. A água é um símbolo natural de algo que dá vida, mas também é potencialmente mortal. Um pouco de água é uma bebida, mas muita água é um naufrágio. São os extremos. Há relatos que são como subtextos no Gênesis e em outros lugares do Antigo Testamento, nos quais Deus conquista um grande monstro, Leviatã ou Behemoth, que possui elementos serpentinos, e cria o mundo como consequência desse conflito. Existe a ideia de que a força criadora do mundo, que já discutimos como o Logos, é o que constantemente confronta o caos, e que uma maneira de pensar sobre o caos é como um monstro predatório e reptiliano,
frequentemente habitando as profundezas ou talvez debaixo d'água. Parte disso, acredito, deve-se ao fato de usarmos nosso circuito de detecção de predadores para esse tipo de processo pré-cognitivo. A noção fundamental é que qualquer coisa que ameace instantaneamente é algo com o qual seu circuito de detecção de predadores deve estar trabalhando. Isso também explica nossa capacidade e tendência a tratar rapidamente as pessoas que perturbam nossas estruturas conceituais como inimigos do tipo predatório. Podemos entrar nisso em um instante. É o arquétipo. Se algo aparece para desestabilizar você, é um tubarão. É algo que espreita sob a água. É algo que vai te puxar para baixo. É um inimigo. Normalmente você se prepara. Essa é uma estratégia defensiva razoável, embora também tenha seus perigos e às vezes possa estar errada. A paisagem na qual temos que construir nossas histórias é fundamentalmente uma de caos predominante. Um caos que excede nossa capacidade de compreender de qualquer forma. Individualmente, familiar, socialmente, economicamente. Estamos constantemente ameaçados pelo colapso das estruturas que habitamos. Você tem uma casa. Quanto tempo você gasta mantendo uma casa? Muito tempo. Por quê? É porque a casa se desfaz, e isso acontece porque somos incompetentes. A casa se desfaz porque fazemos reparos errados ou ignoramos coisas. Estou dizendo isso, na verdade, por razões técnicas. A casa se desfaz porque somos incompetentes. Mas mesmo que sejamos competentes, a casa ainda se desfaz. É apenas a entropia. As coisas têm uma propensão a se desfazerem por conta própria, então você tem que correr como um louco, apenas para mantê-las fazendo o que deveriam fazer. E é claro, isso é complicado pela sua própria cegueira voluntária e inadequação como pessoa que faz os reparos. Sua recusa em prestar atenção e todas as outras coisas. Essa é uma ideia muito clássica, da qual voltaremos a falar. Uma das ideias que Mircea Eliade, um famoso historiador das religiões, extraiu de um grande corpo de mitos de inundação foi a ideia de que a Terra é periodicamente devastada por duas razões. Uma delas é que as coisas se desfazem. Entropia pura. As coisas se desfazem por conta própria. Isso é uma das coisas com as quais temos que lidar. A velocidade com que as coisas se desfazem é acelerada pelos pecados dos homens. Essa é a outra ideia. Todos sabem disso. Seu carro quebra na estrada e você pensa: que inconveniente. Você sacode o punho para o céu e, em seguida, há uma parte de você, no fundo da sua mente, que pensa: eu sabia que aquele barulho ao qual não estava prestando atenção realmente significava algo. Eu sabia que deveria ter prestado atenção. Não o fiz, e agora estou nessa situação. Eu aposto que isso acontece com as pessoas 2 ou 3 vezes por semana. Elas fazem algo estúpido que sabem que não deveriam ter feito e que disseram a si mesmas para não fazer meros segundos antes. Elas sabem que a voz diz para não fazer. E fazem mesmo assim. E são pegas exatamente da maneira que sabiam que seriam pegas. Então, elas ficam duplamente magoadas, porque não apenas isso desmoronou, mas são os idiotas que fizeram desmoronar. Sabendo muito bem que isso ia desmoronar e ignorando. Essa é a ideia por trás da noção de que há duas razões pelas quais as coisas desmoronam: a entropia e a propensão das pessoas a não prestar atenção às coisas que sabem que deveriam prestar atenção. Em parte, fazemos isso porque, se um problema surge, sempre se anuncia. A menos que seja um problema realmente pequeno e você esteja abordando-o voluntariamente, ele sempre se anuncia com emoção negativa. Isso faz parte do circuito de detecção de predadores. Ele se anuncia com frustração, decepção, dor emocional, tristeza, ansiedade. E não é de se admirar, porque é um problema. Uma das respostas lógicas é congelar diante do problema. Mas é claro, se for um problema que precisa ser resolvido, congelar e se afastar dele não é uma boa solução. Uma vez que as coisas tendem a desmoronar por conta própria, simplesmente deixar a coisa em paz é problemático. Ela só vai piorar, não melhorar. Isso é uma das coisas muito irritantes da vida.
Portanto, se você recebe uma mensagem de aviso do Departamento de Impostos, a probabilidade de ignorar isso fazer com que desapareça é zero. O que acontecerá, em vez disso, é que quanto mais você ignorar, mais ele crescerá. Se você ignorar tempo suficiente, ele se tornará algo grande o suficiente para te engolir, e isso será o fim de você. Li em uma revista Harper's, em certo momento, que as pessoas prefeririam ser assaltadas a serem auditadas. Eu acredito nisso porque o assalto, isso acaba rápido. 1 ou 2 minutos de puro terror, perda de sua carteira e você vai embora. Uma auditoria, isso é como uma doença quase fatal. Então, isso é o caos. A ideia psicológica é que isso também é o caos, que o que quer que esteja sendo representado no Gênesis como o Espírito de Deus extrai ordem no início do tempo. É também o caos, com o qual constantemente estamos lidando enquanto lutamos da mesma maneira para construir e manter um mundo habitável. É brilhante. Quando juntei a relação entre o que Eliade chamou de caos pré-cosmológico, a paisagem predatória que cercava nossos ancestrais, e a maneira como somos estruturados neurologicamente para responder a tudo isso, foi como uma epifânia incrível. É autoevidente que o mundo é muito complicado para lidarmos. Esse é um dos problemas que enfrentamos constantemente. E então a pergunta é: o que fazer com isso? Se você ignorar, piora. Então ignorar não funciona. Sabemos o que não funciona, então, se ignorar não funciona, prestar atenção pode funcionar. E então descobri que com os egípcios, por exemplo, Horus era o deus da atenção. A mesma coisa aconteceu entre os mesopotâmicos com Marduk. Qual é a maneira de evitar a catástrofe de as coisas se desmoronarem? A resposta para isso é prestar atenção voluntariamente. Isso se encaixa muito bem no mito do herói que promove a ideia de que se há um dragão no bairro, escondê-lo no porão só o faz crescer. É hora de sair e confrontar a maldita coisa. As histórias em geral são: você pode ser morto, porque é um dragão, mas é apenas uma possibilidade, em oposição à definitiva certeza que será morto se ele te atacar às 3 da manhã, em casa, quando você está de ressaca, teve um dia ruim e não tem sua espada e escudo prontos. Isso é geralmente o que acontece com pessoas que evitam coisas. Não é algo que deva ser recomendado. Você está ferrado de qualquer maneira. É uma das coisas tão boas de ser profundamente pessimista. É tão libertador. Saber que, às vezes, não importa o que você faça, está em apuros, é um hábito realmente útil de desenvolver. Isso é um alívio. Então, você pode parar de cavar em busca de uma saída. Não há saída. Você pode escolher entre a morte miserável A ou a morte ligeiramente menos miserável B. Algo assim. Eu sei que é uma maneira terrível de ver as coisas, mas é extraordinariamente útil entender que muitas vezes sua escolha se resume a escolher a opção menos ruim. Se isso é tudo que você pode fazer, se é assim que a vida se revela para você, a opção menos ruim é o melhor que você pode fazer. É bom o suficiente, especialmente em comparação com a alternativa, que é a opção pior. A realidade fundamental das coisas é complexa além da compreensão. A questão é: como você lida com isso? É aqui que a imagem da ordem patriarcal entra em cena, de maneira positiva, devo destacar. Na ausência de uma estrutura patriarcal, por falta de uma palavra melhor, só há caos. Eu não recomendaria o caos. Há muito caos e você não é tão numeroso assim. Se você acha que pode lidar com o caos sem uma estrutura a priori e sem uma estrutura sociológica que o cerca, então você não sabe nada sobre seres humanos. Uma das coisas que observei, por exemplo, é o quanto nossa sanidade depende de uma estrutura sociológica funcional. Eis o porquê. Primeiro, você precisa saber o que fazer todos os dias. Você precisa ter uma rotina, porque você é um animal. Os cães são um ótimo exemplo disso. Os cães gostam de rotina. Eles gostam de passear o número de vezes por dia que devem passear. Eles ficam doentes rapidamente se você não rotinizar seus dias. As crianças são exatamente da mesma forma. Você pode exagerar, mas ainda precisa saber aproximadamente quando deve acordar.
Deve ser aproximadamente o mesmo horário todos os dias. Você precisa saber aproximadamente quando vai comer. Você precisa saber o que vai comer. Você precisa saber com quem vai comer. Você precisa saber onde comprar sua comida. Cerca de 70% da sua vida consiste nas coisas que você faz todos os dias, que se repetem. Muitas vezes, as pessoas consideram essas coisas como elementos triviais de suas vidas, mas gostaria de destacar que, se você fizer as contas, fiz isso com um cliente meu que estava tendo dificuldades para fazer seu filho dormir. Eles brigavam todas as noites. Eu já sabia naquela época que os estudos indicam que a maioria dos pais passa apenas 20 minutos por dia de tempo individual com seu filho. A razão para isso é que as pessoas estão ocupadas e não é tão fácil separar 20 minutos de tempo individual. É muito mais tempo do que você pensa. Mas é só isso. 20 minutos. Ele estava gastando cerca de 40 minutos por dia brigando com seu filho, tentando fazê-lo dormir. Isso não é muito divertido. Você pode pensar que ele está apenas tendo uma discussão com o filho sobre o horário de dormir. Não. Se isso acontece todos os dias, é uma catástrofe. Então você faz as contas. Vamos dizer 5 horas por semana para simplificar. São 20 horas por mês e 240 horas por ano. São 6 semanas de trabalho de 40 horas. Basicamente, esse cara estava passando 1 mês e meio de trabalho fazendo absolutamente nada, além de ter um tempo miserável brigando com seu filho para fazê-lo dormir. É tempo demais para passar fazendo algo assim se você quiser ter um relacionamento positivo com alguém. É simplesmente muita punição. Portanto, você precisa de estrutura e previsibilidade e precisa de mais do que pensa apenas para se manter são. Agora, se você for sortudo e talvez um pouco diferente, pode se desviar 5% da norma ou 10% da norma, ou algo assim, com cuidado e cautela, desde que o resto de você seja bem organizado de maneira normativa. Você pode até conseguir isso e sustentá-lo ao longo do tempo. As pessoas podem até tolerar você se você fizer isso. Ou talvez você tenha muita sorte e seja criativo, mas razoavelmente bem equilibrado, e as pessoas ficarão felizes por haver algo idiosincrático e único em você. Mas mesmo nessas circunstâncias, na maioria das vezes, o que você deseja é ter uma rotina disciplinada e previsível, e cumpri-la rigorosamente. Você será muito mais saudável, mais feliz e mais sensato se fizer isso. Os psicanalistas superestimaram o grau em que a sanidade era uma consequência de estar internamente bem estruturado. Do ponto de vista psicanalítico, você é meio que um ego, e esse ego está dentro de você. Claro, ele se baseia em uma estrutura inconsciente, mas o propósito da psicanálise é organizar essa estrutura inconsciente e o ego sobre ela, tornando você um indivíduo totalmente funcional e autônomo. Mas há um problema nisso. A razão pela qual você é são como um ser humano totalmente funcional e autônomo não é porque você organizou sua psique, embora isso seja importante. A razão pela qual você é são, se tiver um inconsciente bem organizado, é porque as outras pessoas podem tolerar a sua presença por períodos razoavelmente extensos de tempo e o corrigirão sempre que você fizer algo tão estúpido que as pessoas vão te detestar permanentemente se você continuar. O que as pessoas estão fazendo o tempo todo é transmitir sinais de sanidade de um lado para o outro. Você sorri para as pessoas se não apenas estiverem se comportando adequadamente, mas se estiverem se comportando de uma maneira que você gostaria que continuassem a se comportar. Você faz caretas para elas se não estiverem. Você as ignora se não estiverem. Você as evita. Você revira os olhos para elas. Você manifesta uma expressão de nojo. Você não as ouve. Você as interrompe. Você não coopera com elas. Você não compete com elas. Você está enviando sinais para outras pessoas sobre como regular seu comportamento com muita frequência. Isso compõe toda a sua interação social. É por isso que olhamos uns nos olhos dos outros, e é por isso que temos expressões emocionais em nosso rosto. Estamos olhando nos olhos uns dos outros e sabemos o máximo que podemos sobre o que está acontecendo com os outros, dado que não temos acesso imediato ao conteúdo de sua consciência. Parcialmente, o que você está fazendo com sua rotina é estabelecer-se como uma pessoa credível, confiável e potencialmente interessante que não vai fazer nada muito errático a qualquer momento.
Todo mundo está moldando você, certificando-se de que é exatamente isso que você é. É assim que você permanece são. As pessoas se isolam e começam a se afastar se não têm uma rotina. Eles se afastam gravemente, porque o mundo é muito complicado para que você possa organizá-lo sozinho. Simplesmente não pode fazer isso. Portanto, terceirizamos o problema da sanidade. É muito inteligente terceirizar o problema da sanidade, porque a sanidade é um problema imensamente complexo. A maneira como gerenciamos o incrivelmente complexo é que temos um número muito grande de cérebros trabalhando simultaneamente no problema o tempo todo. É como um mercado de ações para a sanidade. Eu uso essa definição com propósito. O mercado de ações faz a mesma coisa impossível. Tenta precificar coisas, o que é impossível. Quantas coisas existem? 1 bilhão. Como diabos você decide qual é o preço? Você não pode decidir qual é o preço. É por isso que você tem um mercado de ações. Em um mercado de ações, assim como em um mercado livre, todos estão votando sobre qual é o preço de tudo, o tempo todo. É assim que descobrimos, porque é tecnicamente impossível. É em parte por isso que o mercado de ações explode de vez em quando e há bolhas e esse tipo de coisa. De qualquer forma, o ponto é que as coisas são caóticas. Em Alice no País das Maravilhas, quando Alice vai pela toca do coelho, isso é o submundo. Agora ela entrou na subestrutura do ser. Ela encontra a Rainha Vermelha. A Rainha Vermelha é a Mãe Natureza. A Mãe Natureza está correndo e gritando: cortem-lhes a cabeça! Cortem-lhes a cabeça! O que é claro o que a Mãe Natureza faz. E ela diz a Alice: no meu reino, você tem que correr o mais rápido que puder para ficar no mesmo lugar. Isso está absolutamente certo. Na verdade, biólogos evolucionistas e psicólogos pegaram essa frase. Eles a chamam de problema da Rainha Vermelha. O problema da Rainha Vermelha é que tudo está atrás de você o tempo todo, e você não é inteligente o suficiente para fazer algo a respeito, ou o suficiente sobre isso. Esse é um problema existencial permanente. Como você lida com isso? Você tem uma estrutura biológica. Então, sua incorporação é parte da solução para o problema. E então você é inculturado, e porque você é inculturado, aprende muitas coisas que precisa saber. Mas na maioria das vezes, o que você aprende é como se comunicar com outras pessoas de maneira aceitável. Uma vez que você pode se comunicar com as pessoas de maneira aceitável, pode terceirizar seus problemas constantemente, o que está fazendo o tempo todo. Estamos em uma contínua troca dinâmica na resolução de problemas. Portanto, se você é uma pessoa socializada, é isso que você tem acesso, e isso é algo importante de se saber se você pretende ter filhos. Eu mencionei isso, acho que em uma palestra anterior. O propósito de ser pai para crianças muito jovens é tornar seus filhos excepcionalmente desejáveis socialmente até os 4 anos de idade. Se você pode fazer isso, eles estão bem encaminhados. Todos querem tê-los por perto. Assim que todos querem tê-los por perto, eles querem brincar com eles. Eles querem cooperar com eles. Eles querem competir com eles. As portas se abrem e eles se mantêm sãos porque tem muitas pessoas que realmente gostam deles, que estão os ajudando. Portanto, seu objetivo é torná-los o mais socialmente aceitáveis e desejáveis possível. Isso não significa torná-los obedientes sem espírito. Isso é um modo tirano de impor a aceitabilidade social. Nunca faça nada de errado. É um bom conselho, mas está faltando a outra metade, que é fazer um monte de coisas certas para que as pessoas fiquem encantadas em tê-lo por perto. Isso é o que você quer fazer como pai. Nesse pequeno diagrama, indiquei que há Deus Pai com o Sol atrás dele, e ele está governando esta cidade murada. Ele é como o meta-espírito da cidade murada. É uma imagem brilhante. É o espírito coletivo da cidade. Essa é outra maneira de pensar. É o espírito coletivo da cidade ao longo do tempo. Ou o espírito coletivo da força que construiu e manteve a cidade ao longo do tempo. Isso está associado ao Sol, porque está associado à iluminação e a todas essas coisas que associamos à consciência superior e à visão.
É uma imagem brilhante. O aspecto patriarcal da existência pode se tornar tirânico e o faz com bastante regularidade. É um dos perigos existenciais da civilização humana. A civilização é uma medicação para o caos, mas pode sair de controle por si mesma e se tornar seu próprio tipo de problema, que é um problema de hiperordem, geralmente o que então produz um problema de caos. Toda solução carrega consigo certos problemas, porque nenhuma solução é perfeita. Você tem que manter as coisas em equilíbrio. É uma das razões pelas quais estou realmente irritado com os pós-modernistas. Eles ficam tagarelando sobre o patriarcado, e isso é muito, muito irritante. É evidente que as estruturas sociais são tirânicas. Isso não é novidade. Isso é óbvio, mas não são apenas isso. É uma redução de um problema complexo, com muitas variáveis, a um problema unidimensional. Não é apenas tirania. Se você passasse 6 meses em algum lugar que fosse apenas tirania, você saberia a diferença muito rapidamente. Isso não significa que todos não cedam um pouco à sociedade, mesmo em uma sociedade tão livre quanto a sociedade ocidental. Todos nós somos esmagados e moldados pela força tirânica da convenção social. Mas, pelo menos em princípio, o benefício vale o custo. Também cabe a você garantir que você não sacrifique mais pelo grupo do que deveria. Você começa a perceber se está sacrificando mais pelo grupo do que deveria porque começa a ficar ressentido com as outras pessoas. Isso faz parte do mecanismo psicológico que o informa. Portanto, cabe a você lutar contra a pressão predominante de conformidade e manter seu logos individual. Mas isso é meio que seu problema. O grupo quer que você se comporte. Agora, se você puder se comportar e ser criativamente produtivo, muito melhor, mas isso é bastante raro. O grupo geralmente tende a se contentar apenas com o comportamento. Há um elemento tirânico, mas qual diabos é a alternativa? Nossa sociedade é baseada no consenso, e o consenso é baseado em um certo sacrifício da individualidade, embora a individualidade seja absolutamente necessária como uma força revitalizante para a sociedade. É uma coisa muito difícil de gerenciar adequadamente. De qualquer forma, você tem sua estrutura fisiológica como a primeira linha de defesa em relação ao caos. Seu corpo apresenta o mundo de uma certa maneira para você. E então a segunda linha de defesa é algo como as estruturas sociológicas nas quais você habita. Podemos chamá-las de hierarquia de competência. Graças a Deus por isso. Talvez você seja capaz de se especializar em uma ou duas coisas em sua vida, mas há 300 coisas que você precisa saber. Se for apenas você, estará fazendo matemática de nível de um gênio enquanto seu encanamento está vazando água por todo lado. Isso não é bom, então você pode chamar um encanador, e ele elimina os vazamentos enquanto você trabalha com matemática. É uma maravilha. Tendemos a cooperar para manter o caos sob controle. Tendemos a cooperar para manter a ordem sob controle. Essa é a dialética política. Mantemos a cultura para manter o caos sob controle e equilibramos a cultura adequadamente para manter a cultura sob controle. Dessa forma, conseguimos viver razoavelmente pacificamente, razoavelmente produtivamente, por um período razoável de tempo. E isso é o melhor que podemos fazer. Devemos ter gratidão quando isso funciona. A condição padrão das coisas é que elas não funcionam muito bem, e funcionam pior e pior com o tempo, por si mesmas. Qualquer momento em que algo está funcionando, você deve apenas se surpreender com isso, agradecer. Então, como é a estrutura? Acho que se parece com isso. É o mundo no qual você vive. Você está sempre em um desses mundos. Não há como sair deles. Você pode se mover de um para outro, mas sempre está em um mundo como este. Este é o mundo em que você vive. Você está em algum lugar, porque você tem que estar em algum lugar. Agora, você pode não saber onde está, o que significa que o lugar em que você está é caótico, caso em que você precisa revisar seu passado em grande detalhe e descobrir onde está. Você está perdido, e o problema de estar perdido é que você não sabe se orientar para o futuro. O problema de não saber para onde se orientar para o futuro é que há 1 milhão de lugares para onde você pode caminhar,
E 1 milhão de lugares são muitos lugares para se caminhar sem morrer. Então, estar perdido não é bom. Você precisa saber onde está. Uma das coisas que meus sócios e eu desenvolvemos online é esse programa chamado Past Authoring, que ajuda as pessoas a traçar a narrativa de seu passado, dividir a vida em 6 estágios, chamamos de épocas, e depois identificar os momentos emocionalmente significativos em cada época e escrever o que aconteceu de forma negativa, o que aconteceu de forma positiva, quais foram as consequências, o que você aprendeu, talvez o que poderia ter feito de forma diferente, tudo para que você possa determinar com precisão onde está agora. As pessoas muitas vezes relutam em fazer, porque na verdade não querem saber. Preferem caminhar com os olhos fechados, de uma maneira meio cega, em uma névoa, esperando que o lugar em que estão seja melhor do que realmente é e se iludindo ao permanecerem vagos. Preferem fazer isso a descobrir que estão perdidos, com problemas específicos. Mas na verdade é melhor abrir os olhos, porque se você tem um conjunto de problemas específicos e realmente os identificou e especificou, provavelmente pode começar a resolvê-los. Você pode começar a consertar esses problemas aos poucos, mas não há como fazer sem saber onde você está. Isso é impossível. Você pode meio que perceber se não sabe onde está. É bastante direto. Se você é assombrado por devaneios do passado, por eventos que têm mais de aproximadamente 18 meses, se eles continuam surgindo em sua mente, uma e outra vez. Em seus sonhos, repetidamente, você não extraiu o mundo de suas experiências passadas. O potencial ainda está preso no passado. Enfrentar o potencial significa confrontar o dragão do passado. Isso é aterrorizante. Pode ser seriamente aterrorizante. Por exemplo, talvez você seja vago, mal informado e sem definições claras porque foi gravemente abusado quando era criança. Talvez você tenha sido abusado por um membro da família quando tinha 4 anos. Normalmente, os abusadores são membros da própria família. Isso só piora as coisas. E o que isso significa é que você teve um encontro direto com o mal, mas você tem uma hipótese implícita de mal que está te assolando. Ainda está lá, preso na estrutura representacional. Como adulto, você agora está diante da necessidade de articular isso completamente antes de ter qualquer chance de se libertar. Isso não é brincadeira. Muitas vezes as pessoas precisam voltar ao passado. É isso que os psicanalistas fazem. E dizer: olha, aqui está algo que veio e me derrubou completamente. Nem é que você reprime isso. Não falaremos dos erros de Freud. Freud foi um gênio, então vamos deixá-lo em paz. Mas às vezes não é repressão. É apenas que coisas terríveis acontecem com as pessoas em uma idade tão jovem que não há chance alguma de que possam descobrir por que aconteceram, o que fazer com elas ou o que significam. E então você pode carregar isso consigo. É como se seu corpo encontrasse o mundo em estágios. Acontece muito rapidamente. Pode se estender ao longo de anos, mas os estágios iniciais acontecem muito rapidamente. Por exemplo, se você está caminhando por uma estrada e ouve um barulho alto atrás de você, você automaticamente ativa instintos de defesa. Você se abaixa. Isso é para evitar que algo pule nas suas costas e chegue ao seu pescoço facilmente. Isso é em questão de milissegundos. É realmente rápido e é melhor ser, porque algo como uma cobra pode te pegar agora, então é melhor ser rápido. Mas é de baixa resolução. Você faz isso com a emoção e depois com a cognição. Você pode fazer isso com o pensamento a longo prazo. Talvez você tenha encontrado alguém especificamente mau e predatório no trabalho. Isso acontece muito com as pessoas, atuando como um valentão destrutivo que parece não ter nenhuma função positiva. E então você não sabe o que fazer a respeito. Você está no modo de presa. Existe algo terrivelmente complexo para decompor, que é: o que diabos está acontecendo com essa pessoa? Por que ele está tornando minha vida miserável? Por que permito que ele torne minha vida miserável? É um caminho desagradável a percorrer. Talvez você não possa. Talvez formular uma filosofia explícita do bem e do mal para lidar com algo malévolo em seu ambiente realmente esteja além de você. Isso pode ser facilmente o caso. Certamente é o caso de pessoas jovens,
E também é o caso de muitos adultos. Não é algo simples de gerenciar. Soldados com transtorno de estresse pós-traumático frequentemente precisam fazer isso. Eles encontraram coisas terríveis. Talvez tenham feito coisas terríveis. Eles precisam atualizar seu modelo moral do mundo ou acabam em algo muito próximo ao inferno. Então você precisa saber onde está. Onde você está? Você está navegando. Você é um marinheiro no oceano. Isso é o que você é. Uma criatura móvel. Você está indo do ponto A ao ponto B o tempo todo. Você não está parado, grudado em uma pedra como alguma criatura marinha sem cérebro. Existe uma criatura engraçada chamada Hidra, uma criatura muito simples. Ela tem um cérebro e pode nadar na sua fase juvenil. Mas então, quando se torna adulta, ela se fixa a uma rocha e prontamente digere seu cérebro. Se você está apenas sentado em uma rocha e não está se movendo, você não precisa de um cérebro. Estamos nos movimentando pelo mundo. Somos agentes de navegação. Para navegar, há duas coisas que você precisa saber. A primeira é onde diabos você está. Exatamente, precisamente, afiado como uma navalha. O que há de bom em você e o que precisa de trabalho, de acordo com a sua própria avaliação. Você pode perguntar a outras pessoas, mas este é um jogo que você joga consigo mesmo. O que há de bom em mim e o que precisa melhorar? Você deve ter cuidado para não ser muito autocrítico quando estiver fazendo isso, porque pode ser apenas outro tipo de falha. Em seguida, vem a pergunta: onde você está indo? Qual é o seu destino? É aí que está o quadro. Você pode fazer isso de maneira muito sofisticada. Você faz isso pensando conscientemente sobre quem você é de maneira articulada, para onde você vai, por quê e como você vai chegar lá. As pessoas quase nunca fazem isso. Isso foi um choque absoluto para mim, como educador. Um dos outros programas neste conjunto de programas é o programa Future Authoring. Comecei a desenvolvê-lo na minha aula Maps of Meaning, de onde parte deste material vem. Fiz com que os alunos escrevessem sobre seu passado. Estamos falando de histórias, então vamos contar a sua história. Quem é você? Como você chegou até aqui? E o que você é agora? Isso geralmente ajuda as pessoas a resolver as coisas, embora seja bastante estressante enquanto você está fazendo. O estresse aumenta quando você está fazendo, talvez você se sinta miserável por algumas semanas, e depois o estresse diminui e permanece baixo. É por isso também que as pessoas não fazem, porque quem diabos quer que seu estresse aumente? Mas se for temporário, é um sacrifício que vale a pena. Então a próxima questão é: para onde você está indo? Estudantes que passaram 14 anos no sistema educacional, a maioria deles alunos de alto nível, nem uma vez em toda a vida, alguém os fez se sentar por um dia e dizer: justifique sua existência. Aqui está você na universidade. Você está fazendo um monte de cursos. Você tem algum tipo de plano de carreira vago. Defenda isso, já que você vai vivê-lo e tudo mais. Você está apostando tudo nisso. Qual é o seu plano? Por que você está tão convencido de que não é o plano de um tolo? Porque se você não pensou nisso, é um plano de um tolo. Uma das coisas que Carl Jung disse foi que você está em uma história, quer saiba disso ou não. E ele fez dois comentários interessantes sobre isso. Se for a história de outra pessoa, provavelmente você terá um papel pequeno e pode não ser o que você quer. E se for uma história que você não conhece, pode ser uma com um final muito ruim. Ou talvez seja apenas ruim, ponto final, com um final pior. Se você não sabe qual é a história que está vivendo, talvez seja essa. Talvez você a tenha pegado de sua mãe, de sua avó, de sua tia, ou sei lá de onde você a pegou, porque você pega coisas assim como louco. É assim que os seres humanos são. Talvez você esteja vivendo uma tragédia malevolente inconscientemente. E então, uma coisa que você pode se perguntar é: quão miserável, infeliz e fútil é a sua vida? E você pode dizer: 70%. Bem, então você provavelmente está vivendo inconscientemente uma tragédia malevolente, ou 70% do universo inteiro te odeia. De qualquer forma, conseguimos fazer os estudantes começarem a escrever detalhadamente.
Não é uma questão de carreira, porque isso é o mais próximo que as pessoas geralmente chegam. Eles têm um plano de carreira. Isso é periférico. Importante, mas periférico. Os próximos 3 anos da sua vida. Você vai vivê-los de qualquer maneira. Dedique esses 3 anos para preparar o mundo ao seu redor da melhor forma possível para você. Como se você se importasse consigo mesmo. Como isso seria? Vamos dizer, apenas para argumentar, se você descobrisse onde estava, o que você poderia ter, o que seria melhor para você. O que é isso? Aposto que você nunca perguntou. As pessoas não perguntam, então a vida vem até elas como cobras aleatórias, e elas meio que se defendem. E a vida passa, e as coisas não saem como as pessoas esperavam. Uma grande parte disso é que você não sabia onde estava, porque você não olhava ou não sabia que deveria olhar. Ignorância e cegueira voluntária. Duas grandes catástrofes, e eles nunca descobriram para onde queriam ir, ou por quê. Agora, há um problema em descobrir para onde você quer ir. O problema é que você torna suas condições para o fracasso claras para si mesmo. As pessoas não gostam disso. Se você se mantiver na neblina, não poderá dizer quando errou. Isso não é tão bom porque você ainda está errando, você apenas está muito cego para perceber. Embora, a curto prazo, isso seja menos doloroso. Se você tornar seus critérios de sucesso extremamente nítidos, então você sabe toda vez que erra. Mas isso é ótimo, porque então você pode consertar. Você pode corrigir a inadequação comportamental ou a inadequação conceitual que está usando como ferramenta naquela situação. Ou talvez você possa ajustar seu plano maldito. De qualquer forma, você pode consertar. Se você não fizer isso conscientemente, e é isso que os psicanalistas apontaram, você apenas agirá as histórias que os inúmeros subsistemas quase autônomos que compõem você geram impulsivamente. Você sabe disso porque observa a si mesmo ao longo de 2 semanas e pensa: Jesus, fiz muitas coisas estúpidas nas últimas 2 semanas. E você pensa: por quê? E é porque você é uma coleção de unidades de personalidade um tanto aleatórias. Sem um líder, elas simplesmente dispararão quando quiserem. Primeiro você está com fome, depois está com sede, depois quer ir para a cama com sua esposa, depois quer dormir, depois quer dizer umas verdades para seu chefe, depois quer xingar o cara que o corta no trânsito. Você é meio como uma criança de 2 anos. É um quadro emocional após o outro, competindo pela dominação. Não há hierarquia global e não há um rei no topo. Já conversamos sobre pirâmides de competência. O que se supõe estar no topo é algo para reunir todas essas coisas. Entendemos isso neurologicamente. Como isso se mapeia, de certa forma, na estrutura neural do seu ser. Você quer colocar algo no controle. A coisa que você deve colocar no controle é a coisa que presta atenção e aprende. Você poderia pensar: essa é a mensagem da ideia de logos. Isso é certo, porque o logos é em parte atenção e em parte comunicação. Você aprende muito ao se comunicar com os outros. Então você precisa saber onde está, assim como seu GPS, que é a coisa mais próxima que temos de um sistema cibernético inteligente. Essas coisas são bastante inteligentes. Elas sabem onde você está. Elas sabem para onde você está indo, e se você sair do caminho, recalculam sua rota. Essas coisas são quase vivas. Isso é tão próximo da inteligência. Você pode perceber isso porque elas agem de forma inteligente. Elas resolvem problemas continuamente. Os modelos cibernéticos foram a base dos sistemas de GPS. Não é acidental. Você precisa saber onde está e para onde está indo. E então, a próxima coisa que você precisa saber é como vai agir, mover seu corpo, se impulsionar através do tempo e do espaço para transformar isso em aquilo. E podemos tornar isso um pouco mais complexo, porque é um pouco simples demais. Então, não é exatamente que você vive em um desses. É que você vive em um grupo de hierarquias. Você pode pensar nisso como sua própria hierarquia interna. Essa é uma boa maneira de pensar. Talvez possa ser um tirano, ou talvez possa ser algo que lhe dê segurança e autonomia funcional, e esperançosamente é isso que você busca, mas é uma batalha.
Um pouco de tirania existe em todos. Então, no mais alto nível de análise, essa seria a história geral. Talvez você pense, eu gostaria de ser uma pessoa boa, ou uma pessoa bem-sucedida, ou uma pessoa famosa. Eu acho que boa é provavelmente melhor, porque você pode definir o que é bom desde que não incomode muito as outras pessoas. Caso contrário, elas apenas atrapalhariam você, e isso não seria útil. Então você tem que negociar. Mas digamos que você seja uma pessoa boa. Essa é meio que a história, no topo da hierarquia. E então você pode decompor isso em seus papéis principais. Talvez você seja um bom pai, um bom empregador, um bom funcionário, um bom irmão, um bom filho. Esses são papéis principais que você tem em sua vida. E você diria que uma pessoa boa é o que há de bom em você em todos esses papéis. É uma abstração de ordem superior a partir de algo mais concreto. Você pode pegar o papel de bom pai e dizer: bem, o que constitui um bom pai? E você poderia dizer: um bom pai trabalha e cuida de sua família. E então você poderia perguntar: o que significa cuidar de sua família? E então você poderia dizer que significa que você pode cozinhar uma refeição que outras pessoas conseguem comer. Não precisa ser perfeita, mas minimamente comestível. Digamos que você tem uma criança de 3 anos e o quarto deles está um caos. Os monstros vão sair debaixo da cama em um piscar de olhos, a menos que o quarto seja arrumado. Você diz para a criança: arrume o quarto. Está uma bagunça. Você sai e volta, e a criança está jogando legos por toda parte. Ela não está arrumando. E então você pensa: essa é uma criança má. Essa é uma teoria ruim, porque é 8 ou 80. Se você quer ter uma briga com alguém e destruí-los, é isso que você faz. Você não se preocupa com as sutilezas. Você vai direto para o cerne. Você é uma criança má, burra. Você sempre foi assim, e não há chance de ensinar você coisa alguma. Dessa forma, você pode atingir o passado, o presente e o futuro com o mesmo insulto. Você sempre foi uma pessoa terrível. Não há ensinamento, e o seu futuro será exatamente o mesmo. A única coisa que a pessoa pode fazer se você fizer isso com ela é te agredir. Não há outra opção. Você a encurralou completamente. Então, se você quer ter uma discussão realmente improdutiva, faça isso. Passado, presente e futuro. Você não é uma boa pessoa. Destrua completamente sua estrutura conceitual e os exponha completamente nus ao caos. Você ganhou a discussão. Não é uma coisa boa de fazer com seu parceiro de longo prazo, por exemplo, a menos que você queira que eles fiquem aterrorizados e ressentidos ao extremo em relação a você. Provavelmente, não vai fazer um grande favor à sua vida amorosa, por exemplo. Com uma criança de 3 anos, você escolhe o nível de análise no qual elas estão realmente funcionando. Isso é algo que você pode fazer se prestar atenção a uma criança. Muitos adultos não prestam atenção às crianças porque têm medo delas. Têm medo de fazer algo errado com elas, de que a criança não goste delas, ou algo assim. Tudo o que você precisa fazer para que uma criança goste de você é prestar atenção à criança por apenas 2 segundos, e a criança instantaneamente vai gostar de você. A atenção é a moeda suprema para as crianças. Elas precisam da atenção dos adultos, porque os adultos sabem muito mais do que as crianças. Elas adoram atenção. Tudo o que você precisa fazer é prestar atenção nelas, e elas vão gostar de você instantaneamente. Então, você diz para a criança: você vê esse ursinho de pelúcia? A criança diz sim. Então você estabeleceu que a criança dominou a arte de perceber um ursinho de pelúcia. Elas podem identificar um urso de pelúcia. Isso é algo complicado para uma criança. Um bebê de 6 meses não fará isso. Uma criança de 3 anos já automatizou o subprograma de identificação do ursinho de pelúcia. Você consegue pegá-lo? Sim. Bom trabalho. Você vê o buraco naquela prateleira? Sim. Você consegue colocar o ursinho de pelúcia naquele buraco? Sim. Vá lá e faça isso. Ótimo. Você está construindo as micro-rotinas para arrumar o quarto de baixo para cima. Você está incorporando isso ao corpo delas, porque está começando com as coisas que eles já automatizaram e construindo em direção à abstração.
Quantas micro-rotinas existem para arrumar o quarto? Muitas, mas não um número infinito. Então você ensina todas as micro-rotinas e em seguida pode dizer: execute o conjunto de micro-rotinas, o que significa arrumar o quarto. E então eles podem fazer. Eles sabem o que isso significa. Mas você começa a construir de baixo para cima. Quando você está discutindo com alguém que você mora e hipoteticamente ama, o que você quer fazer é assumir a estupidez antes de assumir a total malevolência. Essa é uma boa regra geral para estabelecer a paz. Então, talvez, se seu parceiro não fizer algo, talvez haja algo acontecendo. Mas você pode querer assumir, no início, que eles realmente não sabem como fazer. Você precisa decompor. Talvez haja uma maneira pela qual você gostaria de ser recebido quando chega em casa. Você vai chegar em casa todos os dias, e talvez seja uma interação de 5 minutos ou 10 minutos. Isso é 1 hora por semana, 4 horas por mês, 50 horas por ano ou uma semana sólida de trabalho de interações ao chegar em casa. Tudo o que você precisa fazer é acertar 50 interações como essa e você tem seu relacionamento resolvido. Isso é algo que realmente vale a pena pensar. Você simplesmente não tem tanto tempo? Organize as refeições. Isso é cerca de 5 horas por dia. Organize o horário de sono. Organize as interações fundamentais que você repete com seu parceiro de forma voluntária e negociada. Você vai cobrir 80% de sua vida dessa maneira e então pode funcionar como uma rotina. Isso é realmente útil. Se você não fizer isso conscientemente, especialmente porque nossos papéis se fragmentaram e a maioria dos papéis tradicionais desapareceu. Ninguém sabe quem diabos deve fazer o quê. Na cozinha, por exemplo, ninguém faz nada, exceto reclamar, brigar e fazer refeições terríveis ou comprar fast food ou algo assim. A alternativa a esse fracasso catastrófico ou ressentimento contínuo e brigas é reconstruir as estruturas de baixo para cima usando consenso e negociação. Você poderia pensar nisso como a estrutura patriarcal. Isso é interessante. É em parte psicológico, porque são coisas que você faz como pessoa, mas também em parte político, econômico e sociológico. Enquanto você está fazendo cada uma dessas coisas, você também está fazendo de uma maneira que, esperançosamente, não é apenas socialmente aceitável, mas realmente socialmente desejável. Isso é a decomposição. Não é que seus sistemas de crença mantenham o caos afastado. Não é algo abstrato. É que se você fizer as coisas do jeito certo, então coisas terríveis acontecem com menos frequência. É em parte psicológico, porque talvez você não brigue tanto. Talvez você não esteja tão ansioso. Talvez você não esteja tão deprimido. Mas grande parte disso é apenas prático. Se seu filho não deixar seu skate na escada, você não quebra o pescoço com tanta frequência. E isso não é apenas psicológico. Isso é uma coisa boa, não quebrar o pescoço com tanta frequência. Essa estrutura não é apenas algo que mantém as coisas sob controle psicologicamente. Aqui está outro olhar sobre uma hierarquia de narrativa. A estrutura que mantém o caos afastado. A hierarquia que eu envolvo quando estou escrevendo. Estou fazendo todas essas coisas ao mesmo tempo. Isso é o que é interessante. O que você está fazendo quando escreve um ensaio? Essa é uma pergunta difícil. É uma pergunta vasta e importante. Isso é a primeira coisa que você deve fazer se estiver escrevendo um ensaio. Você está prestando atenção às palavras, frases e ao relacionamento das frases dentro dos parágrafos. O relacionamento entre os parágrafos dentro do ensaio, em seguida, a relevância do ensaio para a aula e a relevância da aula para a sua vida. O ensaio se espalha por toda a sua vida. Então, se estou escrevendo algo. Obviamente, no nível de resolução mais alta da análise, estou realmente movendo meus dedos no teclado e movendo meus olhos para frente e para trás na tela. Aí é onde a mente encontra o corpo. Mas então estou tentando formular uma frase, e tento pensar em uma boa frase que esteja captando o que estou tentando formular, e depois tento desmontá-la. Eu faço isso de várias maneiras. Eu pego a frase e coloco em outra página e escrevo cerca de 10 variantes diferentes da frase, vendo se posso obter uma variante melhor.
Então faço isso com 10 frases em um parágrafo e garanto que as frases estejam todas dispostas corretamente no parágrafo. Da mesma maneira, reescrevendo várias variantes dela, tentando obter a palavra certa, a frase certa, a sentença certa, a ordem das sentenças certas e a ordem dos parágrafos certos. Eu posso dizer quando está certo o suficiente porque não consigo torná-lo melhor. Isso não significa que está certo. Isso significa apenas que não posso melhorá-lo. Então chego ao ponto em que, se estou escrevendo um parágrafo e não consigo dizer se a variante é melhor, então estou pronto. Cheguei ao limite da minha capacidade intelectual, e é hora de seguir em frente. Mas isso não é como o ensaio que estou escrevendo. Existe um limite rigorosamente desenhado em torno do ensaio, porque há uma razão para eu estar escrevendo o maldito ensaio, e isso seria: estou tentando escrever um manuscrito inteiro. Espero que esteja tentando abordar um problema importante. Por que eu estaria fazendo isso, caso contrário? Isso seria meio inútil. Talvez isso faça parte do meu papel como cientista, e isso é um subconjunto do meu papel como professor, e depois isso é um subconjunto do meu papel como cidadão produtivo, e depois isso é um subconjunto do meu papel como alguém que enfrenta o desconhecido.